Eu não gosto muito de fazer vídeos respondendo a comentários de vídeos. Mas especificamente, eu acho que alguns comentários que foram feitos no vídeo passado merecem respostas. Porque é uma discussão que merece ser expandida. Na verdade, para ser bem sincero, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando. Segundo. Eu gravei ontem, indo para o trabalho, mas de ontem para hoje recebemos muito mais comentários e mais comentários que reforçam uma outra visão. Então, alguns desses comentários vale expandir o debate, vale aumentar a discussão. A primeira coisa aqui é a questão da vitimização. O cara vira e fala assim, não, você está se fazendo de vítima, mimimi. Bom, quando eu, no meu caso específico, né, sou eu que estou fazendo esse vídeo, né, quando eu decido fazer um vídeo a respeito de preconceito, nunca é algo superficial. Nunca é algo que não foi pensado, discutido, digerido, discutido com outras pessoas, outros pares e etc. Nunca. É sempre algo que foi estudado, ou através de uma pesquisa acadêmica, ou conversando com colegas. Então, por exemplo, para gravar o vídeo de ontem eu conversei com vários colegas na faculdade de perfis similares, e não é uma coisa, não é um fato isolado, não é uma coisa menor que acontece ocasionalmente, é uma coisa profunda. Então, se você está com dúvida, assiste aqui o vídeo passado, está no card aí em cima. Então, e a questão da vitimização tem uma questão importante. Eu odeio vitimização, tenho fobia de vitimização. Eu não estou falando sobre ser vítima, eu estou explicando alguma coisa que aconteceu. É o primeiro ponto. O segundo ponto, que talvez mereça discutir um pouco mais profundamente, que também está nesse ramo da vitimização, é algumas pessoas que falam assim, eu moro na Nova Zelândia há 20 anos e nunca tive problema. Isso aí já é uma bobagem, né? Isso é quase uma ignorância, porque o fato de você não ter passado o problema não significa que o problema não exista, primeiro. O segundo ponto é que também é nesse mesmo balaio, é o seguinte, eu passo por isso e tiro de letra, nunca me afetou. Isso não quer dizer que todas as pessoas que passam por isso não vão se afetar, né? Isso é uma outra bobagem. Então, porque você não se afetou, todo mundo tem que ter a mesma resposta que você, porque você é mais durão, tem mais resiliência, enfim. Isso também é de uma falta de compreensão muito grande, né? Falta de profundidade intelectual até, você achar que é assim, né? Então, é uma bobagem, na verdade. Agora, o ponto que requer mais discussão e mais aprofundamento nessa discussão, e recebi vários comentários nesse sentido, é aquele que fala o seguinte, você tem que aceitar, você tem que se adaptar, você está sendo acolhido. Opa. Essas pessoas, as pessoas que fazem um comentário como esse, são pessoas que possivelmente têm muito pouca vivência internacional. Esse comentário é muito forte, muito relevante, muito comum no Brasil, como eu disse no vídeo passado, porque no Brasil apenas 0,5% da população brasileira não nasceu no Brasil. E aí falta a essa pessoa, ou essas pessoas, que foram várias que falaram essa bobagem, falta o conhecimento mais fundamental sobre morar fora de um país. O país não é propriedade de quem nasceu nele. O país não é apenas composto por pessoas que nasceram no país. O país é um conjunto que engloba uma boa parte das pessoas que nasceram no país, normalmente a maioria, e pessoas estrangeiras que ali moram e que participam da sociedade. Participam da sociedade, construindo a sociedade, desenvolvendo a sociedade, alterando fundamentalmente a sociedade. Caso contrário, essas pessoas não morariam nesse país. Então, claro que tem um jogo, é uma cessão, né? Você cede de um lado e as pessoas cedem de outro. Você cede
você cede um pouco dos seus hábitos, da sua cultura, para você assimilar, e aos pouquinhos o país também vai mudando para te receber. Ora, aqui no meu caso específico, aí respondendo especificamente, eu não fui acolhido pela Nova Zelândia, eu fui convidado. Aí algumas pessoas vão falar que eu sou arrogante, mas foi o que aconteceu. Eu apliquei para minha residência, primeiro visto de trabalho, durante um período, não me lembro, acho que 2 anos. Depois, quando expira esse período, você tem que aplicar para sua residência. Eu apliquei para a residência temporária, eu ganhei a residência permanente e uma carta dizendo que o período para me tornar cidadão era um período de 5 anos a partir daquele visto, mas no meu caso específico, dadas as minhas qualificações, eles contariam desde a emissão do visto de trabalho, que aconteceram, sei lá, 2 anos antes, etc. Ou seja, eu podia aplicar para minha cidadania no ano seguinte. Demorei até alguns anos para aplicar. Então não tem essa de ser acolhido. Na Nova Zelândia, 30% das pessoas não nasceram na Nova Zelândia e são neozelandeses. A sociedade é composta por pessoas que nasceram aqui e pessoas que não nasceram aqui. Então, isso é uma questão, é uma ignorância, né? E aí tem aquela questão do nacionalismo exacerbado, né? O patriotismo, né? O último refúgio dos canalhas, né? Essa bobagem exacerbada. O patriotismo é sempre bom, claro, você valorizar a sua cultura, mas o exagero no patriotismo é uma estupidez. E outro ponto que foi muito rebatido aqui é eu ter criticado o mercado imobiliário neozelandês. Isso é até engraçado, né? Porque eu dou aula sobre o mercado imobiliário neozelandês, eu trabalhei no mercado, eu fui consultor no mercado imobiliário na Nova Zelândia. Eu ocasionalmente escrevo relatórios técnicos para o Ministério do Desenvolvimento, que é ele que engloba aqui o mercado imobiliário. Enfim, é uma bobagem. E dizer que o mercado é um mercado simplório, mas é verdade, é um país muito pequeno, é um mercado muito pequeno, é um mercado muito pouco desenvolvido, com uma competitividade muito baixa e sem pressão financeira. Então é um mercado, sim, muito, 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 até beira o amador comparado com o Brasil. Claro, se você pensar aí no incorporador de uma cidade pequena que faz uma casa por mês, aí tudo bem, é comparável. Agora, você pensa nas grandes incorporadoras do Brasil, né, Cirela, Gafisa, Iven, Cury, enfim, essas grandes incorporadoras, essas grandes incorporadoras estão de 10 aqui no mercado neozelandês. O mercado de varejo, então, é uma piada. E eu faço essa piada com muita frequência com meus amigos que trabalham no varejo. Eu mando fotos aqui, olha isso aqui, olha esse absurdo que fizeram. Por quê? Porque a competitividade é muito baixa, tem pouca competitividade. Então, o mercado carece de desenvolvimento. É um mercado simplório mesmo. E eles sabem disso, na verdade. É sabido disso. Então, quando você faz essa crítica, tudo bem. Se você não tiver uma explicação, se você não me conhecer, talvez pareça um exagero. Mas não é. É uma questão factual. É um mercado muito, muito pouco desenvolvido no que se refere à questão imobiliária. Tem tecnologia na construção? Tem. Isso não é incorporação, né? Isso não é mercado imobiliário. Isso é construção. São coisas distintas, bem distintas, bem distintas. Então, são coisas diferentes. E aí, isso traz para a discussão um outro ponto, né? É o preconceito reverso, né, cara? Olha só que coisa curiosa. Quando eu estou aqui na faculdade, como eu falei no vídeo de ontem, eu faço críticas ao mercado neozelandês. Eu sou discriminado pelos alunos porque eles não aceitam que eu faça crítica. Eu, brasileiro, de um país em desenvolvimento, com muito pouca, um país muito fechado, com muito pouca informação de dentro do país, né? Sabe-se muito pouco sobre o país. Faço uma crítica ao mercado neozelandês, eu sou criticado pelo neozelandês, né? Tudo desinformado, né? Aí, ó, tá ofendendo, não sabe nada sobre o país, volta pra selva, essas bobagens, né? E aí o brasileiro vem e fala, quem é você para falar mal do mercado neozelandês? O país que está te acolhendo, o mercado que está te... Cara, é uma loucura isso. É uma loucura isso. Você ser imigrante, você morar em outro país,
é muito mais do que você se submeter a tudo que o país te impõe. É você participar da cultura do país, é você modificar, você contribuir, e a sua contribuição modifica o país. Você traz para o país outras qualidades, outras características. Você cede um pouco, o país cede um pouco, e assim a sociedade se desenvolve. Não é uma coisa estática, né? Você abrir mão disso, e você abrir mão de reclamar quando você é discriminado, aí você está se tornando submisso. Isso aí é herança colonial. Você não se submete, você aceita o que é só uma bobagem. Você reclama, você participa e você altera a sociedade na sua medida, com a sua proporção. Eu não moro num país perfeito. Eu escolhi morar na Nova Zelândia e escolheria novamente. É um país extraordinário, é um país muito receptivo a estrangeiros. Não estou dizendo que não é um país receptivo a estrangeiros. Tem vários vídeos no canal falando o quão receptiva a Nova Zelândia é. É um país extremamente receptivo, é um país desenvolvido, é um país que eu amo. Mas tem problemas e vai ser criticado todas as vezes que tiver um problema que mereça crítica. Ponto. E isso sou eu sendo cidadão neozelandês. Sou eu exercitando meu direito de reclamar. Como eles têm direito de reclamar de estrangeiros também. Tem, desde que não discrimine. Desde que não seja uma coisa vinculada a ser estrangeiro. Eles podem criticar um indivíduo estrangeiro, não a imigração. Não todos os imigrantes, isso aí é uma grande bobagem. O cara vem de Fiji, portanto o cara é assim. Isso é uma bobagem, já falamos aqui no canal inúmeras vezes. Mas, né, a grande maioria das pessoas que assistem o canal, que nos acompanha, os membros aqui do clube, eles vão entender, né? Agora, tem os imbecis fundamentais, né? Tem a galera que curte quando eu falo imbecil, né? Os imbecis fundamentais, esses não entendem, não adianta. E esse eu não quero conversar, não bate papo. Não quero bater papo, não quero convencê-los. E esse é um outro ponto importante. Quando não há território comum de discussão, não há discussão. Se não há um território comum, se não há uma coisa baseada na razão, não há discussão. Então, para você discutir alguma coisa com alguém, para você defender a sua ideia, precisa ter algum senso comum. Por exemplo, você vai discutir um comunista com alguém da extrema-direita. Tem alguma coisa em comum ali. Ambos, teoricamente querem um país melhor. Então, consegue discutir porque tem alguma coisa, a gente vai discutir, vai ver a discussão de quem tem a maior possibilidade de entregar um país melhor. Tá? Religião, por exemplo, para mim, não tem... se você não tem religião nenhuma, então não tem um grau de... Não tem nada em comum. Se você não acredita em Deus, o cara acredita em Deus, não tem discussão, para mim. Você não vai conseguir convencer, não haverá um conhecimento... transferência de conhecimento. Neste caso aqui, alguns comentários, algumas manifestações são de pessoas que não tem nenhum grau comum. Um cara que aceita e admite que preconceito é uma coisa normal, mas esse cara não tem diálogo. Não há diálogo suficiente. Não há inteligência suficiente que me faça conseguir me comunicar com uma pessoa dessa. Eu escrevi isso em alguns comentários, vocês depois leem aí no vídeo passado. Eu não sou inteligente o suficiente para me comunicar com essas pessoas. Eu não consigo. Vai além da minha capacidade. Não tem nenhum terreno comum. Além de não haver nenhum terreno comum, eu não sou inteligente o suficiente para me comunicar com essas pessoas. Então, ser neozelandês, como eu sou, e aí uma outra coisa curiosa que eu já falei em outros vídeos, né, pra gente encerrar, tá ficando muito longo esse vídeo, quase chegando no trabalho já. Você quer dar uma olhada aqui? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, vou falando aqui e vocês vão seguindo a estrada aqui. Uma das coisas interessantes, bem interessantes, é o seguinte. No Brasil, quando há uma notícia, eu já falei isso aqui no canal, há uma notícia,
a galera fala assim: então o austríaco naturalizado brasileiro foi preso, parará, parará. Aqui na Nova Zelândia não. Outro dia eu dei uma entrevista para um canal de televisão aqui. Acabou que não saiu na TV, mas saiu na página da televisão. Aí os caras falaram: o neozelandês, Fabrício Kika. Ninguém quer saber exatamente onde eu nasci. Então isso reforça essa bobagem aí do brasileiro de achar que por você não ter nascido, você não tem direito de reclamar e você o seu direito é ser discriminado, né? É uma grande bobagem, né? Bom, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo antes de terminar. Eu vou dar uma pausa e vou voltar a gravar quando eu estiver chegando em Wellington para vocês verem aí um mar, tá? É bem bonito aqui. É um caminho legal. Já volto já. Olha, vamos chegar aqui na Bahia. Dá pra ver o mar, é bem bonito. Espero que dê, né? Tá assim, aí, ó. Pá, bem bonito, é uma puta construção, uma coisa horrorosa, né? Não, mas dá pra ver sim, eu acho. Aí veio fazendo um monte de barbeiragem também, aí não. Tá aí, ó, o Wellington pra vocês. É bem legal, bem bonito. Então, curti esse formato, viu? De gravar vídeos enquanto... aqui pro De Fora Pra Dentro, enquanto eu estiver dirigindo. Esse semestre eu venho à faculdade 2 vezes por semana. Estou dando muito mais aula esse semestre do que o semestre passado. E gostei desse formato. O único problema é que eu uso esse período aqui que eu estou dirigindo e etc. para ir me preparando para a aula, sabe? Como se fosse meio que ensaiando. Meio que ensaiando, sabe? Meio que pensando, às vezes eu vou ouvindo um artigo científico. Mas é legal, gostei do formato, vou fazer com mais frequência. Posso fazer na volta da faculdade. Porque faz sentido, o som fica bom, porque o carro é elétrico, então não faz barulho. Interessante. Falando em faculdade, pra gente encerrar aqui numa nota engraçada, né? Esqueci de responder os comentários mais divertidos, né? Porque eu comentei que era professor universitário em alguns vídeos, né? E aí tem sempre um cara que fala assim, né? Não, se o cara é professor universitário é porque o cara fracassou no mercado, o cara é um fracassado, aí o cara vira professor universitário. O cara que fala uma bobagem, uma imbecilidade dessa, não dá pra discutir nada com uma pessoa assim, né, cara? Não tem... Qual é o diálogo que você pode ter com alguém que diz que alguém que fez a opção por virar professor universitário é um fracassado? Realmente é o fim da civilização ocidental, né? Se é que o Brasil é uma civilização ocidental. Pra gente encerrar aí vendo a Bahia. Grande abraço a todos. Antes de sair, você deixa o like, se inscreve no canal e marca o sininho de notificação. Grande abraço, até a próxima.